Bem-vindo para mais um tutorial. Sou César e nesta aula será apresentado como validar o formulário com JavaScript, validar o formulário criado com PHP. E o que será implementado é o seguinte: será utilizado como base o cadastrar da aula anterior. Eu tenho o nome, eu deixo o campo nome vazio, clico em cadastrar, erro necessário preencher o campo nome. Realizou a validação através do JavaScript, coloco César sendo 1014, clico em cadastrar, necessário preencher o campo e-mail. Preencho o campo e-mail, sendo César 1014, o anterior era o César 1013. Clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso 1014. Esta validação através do JavaScript que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja acompanhando a sequência de aulas, abaixo há o link para você acessar a playlist completa. E para rodar o projeto será utilizado o servidor local, sendo o AMP Server. Start o servidor AMP Server. Em seguida, abro o gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, acesso o disco onde está instalado o AMP Server, acesso o diretório padrão do AMP Server, www, e crio um diretório cell, que nesse diretório eu coloco o código-fonte da aula anterior. Também tenho o backup do banco de dados, preciso importar o banco de dados. Para isso, abro o AMP Server e em seguida também abro o phpMyAdmin e posso importar o backup do banco de dados. Eu não preciso importar porque eu ainda continuo com o mesmo banco de dados da aula anterior. E neste exemplo agora eu tenho o cadastrar, que eu implementei na aula anterior. Mas neste cadastrar eu tenho a validação no PHP, somente no PHP. Clico em cadastrar, erro necessário preencher o campo nome. Mas eu quero implementar a validação no JavaScript. Abro no editor Visual Studio Code o projeto e em seguida venho no diretório JS, no arquivo custom, eu tenho a parte do cadastrar, que eu faço uma requisição para este arquivo cadastrar. Antes de eu fazer a requisição, antes de receber os dados, eu implemento. Só deixo esse e prevent default para não recarregar o formulário e acrescento o if. Se eu utilizo document, em seguida get element by id, porque eu quero utilizar um seletor que está dentro do atributo id. Venho no arquivo index, onde está o formulário, eu tenho o campo nome. No campo nome eu tenho o id exato. No input, no campo nome, eu tenho o id, então se ele é um id, por isso get element by id, e o nome do seletor possui a palavra nome. Pego a palavra nome e coloco neste local. Eu quero o atributo value, eu quero o valor. Então, sempre tem o valor. O valor que você digitar vai estar dentro do atributo value. Por exemplo, eu coloquei César. Mas quando eu deixo vazio e o usuário deve preencher, ele sempre vai ter esse atributo value e eu não preciso colocar. Então, utilizo esse atributo value, indicando que eu quero o valor do atributo value e verifico. Se ele for igual a vazio, quer dizer que o usuário não preencheu o campo e simplesmente eu dou um console log para conferir. Console.log e em seguida a frase, por exemplo, erro. Como que eu coloquei na validação com PHP? Na aula anterior eu implementei a validação no cadastrar. No cadastrar tem a validação através do PHP. Eu coloquei erro necessário preencher o campo nome. Eu pego essa mesma instrução e colo neste local, quer dizer, a mesma mensagem. Só acrescento o número 1 no final, indicando que eu estou no JavaScript realizando a validação. Retorno no projeto, clico o botão direito inspecionar, ou qualquer local só para você ver melhor, inspecionar, depois venho na parte do console e no console é aqui que eu quero imprimir esta frase, porque é console log. Clico em cadastrar, não, eu preciso dar um Ctrl F5 para recarregar, importante, sempre dê um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Quando você realiza alguma alteração no JavaScript, cadastrar, coloco o César. Qual é o próximo César? É o César
1011, coloco 1011, o e-mail esse mesmo. O nome eu deixo vazio. Clico em cadastrar, erro necessário preencher o campo nome e tem o número 1. Esta validação está sendo realizada através do PHP e essa através do JavaScript. Esta validação que eu realizei através do JavaScript, eu quero apresentar neste local. Então, eu posso fazer o seguinte. Utilizo MSG Alerta. Por que MSG Alerta? MSG Alerta erro CAD que deve receber a mensagem. É um ID, então coloco aqui MSG Alerta erro CAD, é um ID na parte superior, eu já importei, está aqui, Get Element by ID, o nome do seletor e atribuo para esta constante, por isso que eu estou utilizando a constante aqui abaixo. E em seguida, inner HTML, porque eu quero atribuir um HTML para este seletor. Este seletor, coloco primeiro o arquivo index. Este seletor deve receber esta mensagem. Eu coloco uma mensagem, esta mensagem, erro necessário preencher o campo nome. Pego esta mesma mensagem e coloco neste local. Ponto e vírgula para finalizar, não é obrigatório, mas você opta em finalizar a linha ou não, isso no JavaScript. Dou um Ctrl F5, cadastrar, deixo o campo nome vazio, só preencho o e-mail. Clico em cadastrar, erro necessário preencher o campo, aqui ele não apresentou. Por quê? Ele apresentou a mensagem que o PHP está retornando. Eu acrescento, se houver algum erro, acessa este if. Se não houver erro, continua o processamento. Acessa o else, aí sim chama isso daqui para realizar o cadastro, para chamar o arquivo PHP. Aqui em relação ao botão, eu também coloco aqui acima para apresentar salvando. Antes de realizar a validação, será apresentado salvando no botão e depois, após ter realizado o processo, retorna novamente para o cadastrar. Confiro, preciso dar um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript e clico em cadastrar. Erro necessário preencher o campo nome e tem o número 1. Isso significa que realizou a validação através do JavaScript. Trago do cadastrar o alerta, este alerta do Bootstrap, e depois eu preciso fechar a div. Só lembrar de fechar a div. Preciso neste local fechar a div porque eu abri a mesma. Confiro, eu coloquei no console. Não é no console, eu coloquei no lugar errado. É aqui, porque é aqui que está o inner HTML. Recorto também onde eu estou fechando a div e coloco neste local. Confiro, atualizo, Ctrl F5, preencho o e-mail. Por que eu estou sempre preenchendo o e-mail? Porque no meu formulário cadastrar, eu coloquei que é obrigatório, ele está validando através do HTML5. Eu retiro para não validar através do HTML5, dou um Ctrl F5 e deixo os dois campos vazios. Clico em cadastrar, erro necessário preencher o campo nome e tem o número 1. Validou através do JavaScript. Não fez uma requisição para o PHP. Por que é importante ter essa validação no JavaScript? Porque a validação do JavaScript é realizada no navegador e, em função de ter realizado a validação no navegador, não é realizada uma requisição para o servidor. Assim você consegue otimizar processamento no seu servidor. Somente faz uma requisição para o servidor quando passar por esta validação do JavaScript e chamar o arquivo cadastrar. Assim você consegue otimizar, reduzir processamento. Eu estou validando o nome, também quero validar o campo. Coloquei else e depois eu colei o hífen que eu havia copiado. Eu quero validar o campo que possui o ID e-mail, pego o nome do ID, sendo o seletor e-mail. Se ele estiver vazio, então o usuário deve preencher o campo e-mail, deve apresentar esta mensagem. E no final tem o número 1 para indicar que eu estou realizando a validação através do JavaScript. Confiro se realmente está validando o e-mail, dou um Ctrl F5, clico em cadastrar, deixo vazio, necessário preencher o campo nome, preencho o campo nome
deixo o campo vazio. Clico em cadastrar, necessário preencher o campo e-mail. Em função de ter validado no JavaScript, não fez requisição para o servidor. Imagine a seguinte situação: você tem um site e neste site tem um formulário. Caso você implemente a validação através do JavaScript, quando o usuário não preencher corretamente o formulário e clicar no cadastrar, ele vai validar no navegador do usuário, não vai fazer a requisição para o seu servidor. Caso ele passe pela validação do JavaScript e esteja tudo correto, aí sim ele chama ou faz requisição para o servidor. Observou que caso o usuário não tenha preenchido corretamente, não faz requisição para o seu servidor e assim você consegue reduzir processamento no seu servidor. Por isso que é importante ter a validação no JavaScript. Mas por que também eu preciso ter a validação no PHP que eu implementei na aula anterior? Porque caso ele tenha passado pela validação do JavaScript, de alguma forma tenha burlado, independente, eu tenho a validação no PHP. Precisa ter a validação também no PHP. Eu retiro esta validação do JavaScript, retirei, comentei este else if, não será realizada a validação referente ao e-mail no JavaScript. Dou um Ctrl F5, clico em cadastrar, o nome vai validar no JavaScript, preencho o nome, mas em relação ao e-mail não vai validar no JavaScript, porque eu comentei a validação. Não validou no JavaScript, validou no PHP. Por isso que é necessário ter a validação em ambos os locais. Preencho corretamente, clico em cadastrar, cadastrou corretamente. Tento mais um, sendo César 1012, para ter certeza que eu estou cadastrando corretamente. Clico em cadastrar 1012, cadastrou corretamente o César 1012. Retorno novamente para esta validação, retiro o comentário para validar através do JavaScript. Eu quero que funcione, valide os dois campos através do JavaScript. Não preciso mais desse número 1, retiro esse número 1 para não apresentar. Dou um Ctrl F5, é o César 1013. César 1013 e o e-mail sendo esse, clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso sendo o 1013. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar a validação através do JavaScript. É claro, há várias formas para validar através do JavaScript. Eu apresentei uma forma, isso daqui você pode implementar em qualquer local esta validação. Por isso que eu segui esse padrão para validar através do JavaScript. Não esqueça de inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais e também deixar o seu like. Eu aguardo você na próxima aula para continuar com este CRUD, PHP e JavaScript.